Olá pessoal, eu sou Ivan e hoje a gente vai estudar frações. A fração ela é um número que vai representar uma ou mais partes de uma unidade, um todo, ok? Então nosso exemplo aqui que a gente vai usar nessa aula bastante vai ser o exemplo de uma pizza. Uma pizza pra gente vai ser uma unidade, tá? Como se fosse um. Eu quero dividir a pizza em algumas partes. Vou dividir ela em 4, tá? 4 partes são aproximadamente iguais pelo desenho. E eu vou querer para mim uma delas. Existe um número, portanto, que representa essa parte aqui da pizza, tá? No caso vai ser um quarto. Se eu divido a pizza em 4 pedaços iguais e pego um para comer, eu comi um quarto da pizza. Esses pedaços aqui é importante dizer que eles têm que ser iguais. Eu vou representar a fração como a razão entre dois números naturais, um A e um B. No caso aqui, A sobre B. Então, eu dividi o inteiro em B partes. Eu chamo isso aqui, o B, de denominador. Denominador. Que é o número de partes que eu dividi a minha fração, tá? No caso aqui, meu denominador é 4. E eu tenho outro número que é o A, né? Esse número aí é o que a gente chama de numerador da fração. Ele indica, depois que eu dividir o inteiro em 4 partes, de quantas partes eu estou me interessando. No caso aqui eu só quero um pedaço, então esse cara aqui vai ser o numerador. Nosso exemplo, um quarto. Esse cara aqui é o numerador. Esse cara aqui é o denominador. Leitura de uma fração. Vamos começar com um exemplo bem simples, que vai ser 1 sobre 2. Eu tenho um inteiro e vou dividir em duas partes. Se eu tiver interessado em uma delas, tá? Como é que eu leio essa fração aqui? 1/2. Eu posso ler a fração como 1/2. Outro exemplo, vou pegar o mais complicado aqui. 3 sobre 4. Como é que eu represento isso no desenho aqui? Divido em 4 partes iguais, que é o denominador, um quarto. E me interesso em 3 partes. Cada uma dessas partes eu vou chamar de um quarto. Se eu estou interessado em 3 partes, então eu leio essa fração como 3 quartos. Agora se eu tiver aqui um exemplo. Como é que eu leio essa fração? Agora eu não vou mais fazer o desenho, porque começa a ficar complicado quando eu tenho muitos pedaços no meu inteiro. Mas a leitura a gente pode fazer tranquilamente. Eu dividi em 8 pedaços iguais. Cada um deles eu chamo de 1/8. Acompanhe o raciocínio. E se eu pego 7 pedaços, eu então leio essa fração como 7/8. Até 10, cada parte que eu vou dividir é o mesmo do número original. Se eu dividir em 8 partes é 1/8. Se eu divido em 4 partes é 1/4. Com exceção do 2 e do 3, que eu leio como 1/2 ou 1/3. Ok? Até 10 acontece isso. Se eu tiver 1 sobre 10,
é uma parte, né? Então isso aqui é 1/10. Agora vamos dar uma atenção aos casos que o denominador é maior. Nosso primeiro caso ele vai ser 2/11, ok? Como é que eu olho essa fração aqui? Eu dividi o inteiro em 11 partes. E eu tenho que dar um nome a essa parte, ok? Aqui começando, eu tenho duas partes, então eu leio como 2. E qual vai ser o nome que eu vou dar para a 11ª parte do inteiro? Eu dou o nome de 11avos. Então 11avos é o nome que eu dou a uma das 11 partes. E eu digo que eu quero duas. Tranquilo. Então, do mesmo jeito aqui, se eu quero ler a fração 5/12, basta fazer 5 e o nome da parte vai ser 12avos. Isso aqui vai ser desse jeito com algumas exceções. Quais são elas? Vai ser quando o denominador for 100. Por exemplo, 1/100. Como é que eu leio essa fração aqui? Ela é 1/100. Ok? E outra exceção é 1000. Por sua vez eu leio como 1/1000. Se fosse 2/1000, 2/1000. Agora um próximo tema que é importante são as frações equivalentes. Frações equivalentes são o nome que a gente dá para duas frações que representam a mesma parte do todo. Como assim? Vamos supor que a gente tem a fração 1/2, tá? 1/2, e a fração 2/4, tá? Isso aqui são duas frações. Eu represento essa aqui de um jeito, esse aqui de outro jeito. Agora vamos fazer aquele esqueminha da pizza dividida, tá? Que ajuda a gente a entender o que esse número aqui representa. O denominador é 2, então são duas partes. E o numerador é 1, então eu quero um pedaço dessa pizza. Aqui eu vou dividir mais partes. O denominador agora é 4. Eu vou pegar a pizza e dividir em 4 partes. Mas no caso eu vou querer 2 pedaços, não um só. Agora olhem para essas duas figuras aqui. Essa figura e essa figura. Elas representam exatamente a mesma parte da pizza. A metade da pizza. Não importa se eu representar a fração como 1/2 ou como 2/4. Essas duas frações, como o nome já diz, representam a mesma parte da pizza, ou seja, a mesma parte da unidade. Como o nome já diz, elas são equivalentes. E agora a gente vai estudar simplificação de frações. Se eu posso representar essa parte da pizza por 2/4, eu também posso representar por 1/2. É indicado para mim, ao invés de representar como 2/4, representar como 1/2. Por quê? Porque 1/2 é mais simples do que representar por 2/4. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 2/4. Eu quero representar como um jeito mais simples, tá?
pegar cada termo da fração, o numerador e o denominador, e dividir por um número. 2 e 4. Eu vou dividir, no caso aqui, por 2. Ok? No numerador, 2 por 2 me dá 1. E 4 dividido por 2 vai me dar 2. Então, quando eu pego uma fração e divido o numerador e o denominador por um mesmo número, ok? Dividir por 2 em cima e embaixo, eu encontro uma outra fração mais simples do que a primeira que eu já tinha antes. Essa aqui é a fração simplificada. Agora vamos colocar um outro exemplo aqui também. Se eu colocar 5 sobre 30, como é que eu leio isso? 5 partes, eu dividi tudo em 30. Então, eu leio como 5 30avos. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Que número eu vou dividir? Eu vou dividir por 5. Aqui em cima e embaixo. Então, 5 dividido por 5, fácil. 1. E 30 dividido por 5, 6. De modo que eu encontro no final um sexto. Que é bem mais simples. Ao invés de eu ter que dividir em 30 partes a minha unidade e pegar 5, eu divido em 6 e pego 1. Mas existem também outras frações que elas não podem ser simplificadas, tá? Elas são o que a gente chama de frações irredutíveis. Por exemplo, se eu pegar essa fração aqui, 3 quartos. Eu não consigo pegar 3 quartos e simplificar, porque se eu tiver que dividir o número em cima e embaixo, ele seria 1, por exemplo. E eu teria que 3 sobre 1 e 4 sobre 1 continuam sendo os meus 3 quartos de antes. Então, essa fração aqui é o que a gente chama de irredutível. Outro exemplo pode ser também 2 sobre 11. Tá? Isso aqui é outra fração que eu também não consigo reduzir. É reduzir ou simplificar. Essas frações, como eu consigo simplificar, elas são chamadas de frações irredutíveis. E agora, o último tópico, a gente vai falar de tipos de frações. As frações delas se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo das frações próprias. Elas são um grupo em que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 1 quarto, 2 terços, ok? Porque 2, que é o numerador, é menor que o 3, que é o denominador. Ou outras, tá? Qualquer uma que o número que estiver em cima é menor que o número que estiver embaixo. E se existem as próprias, devem existir as impróprias. Que são as que o numerador vai ser maior ou igual ao denominador. Por exemplo, 5 quartos ou 7 terços, ok? O numerador pode ser maior ou pode ser até igual, como por exemplo 4 quartos, tá? Isso aqui também é uma fração imprópria. Então a gente vai ficando por aqui, tá? E a gente se encontra na próxima lição. E até lá.